Convidamos o estimado e também egresso do 2º Congelde, Adeilson Salles, natural de Guarujá, São Paulo, que tem 95 livros publicados para crianças, jovens e adultos. É requisitado para palestras em todo o Brasil e exterior, falando em centros espíritas, escolas e universidades. Para essa tarde, terá como tema da palestra a função da família no desenvolvimento das potências da alma. Com vocês, Adeilson Salles. Bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. Agora sim, depois do almoço a gente entra num leve processo depressivo de tristeza, né? E eu desconfio que me colocaram para falar depois do almoço porque eu sou psicanalista e cuido de pessoas depressivas também. Mas a gente vai procurar superar o desafio, principalmente para um paulista que comeu a comida mineira e se encontra em estado de letargia agora. Mas vamos acordar e trabalhar. A minha saudação carinhosa a todos e todas, aos amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão presentes aqui na CDL em Uberlândia, no 3º Congelde, e aqueles que nos acompanham também pela mídia, a Rádio Web Fraternidade e todas as mídias de comunicação que transmitem esse nosso encontro. Bem, o nosso tema, a função da família no desenvolvimento das potências da alma, ele não cabe em 50 minutos, nem em 2 horas. Eu digo para os meus pacientes, sejam adultos ou adolescentes, quando eu faço a primeira entrevista, que eu não tenho como conhecê-los em 50 minutos de conversas, nem em 10 sessões psicanalíticas, talvez nem em 20. Não é? A alma da gente é, sem dúvida alguma, um universo muito singular. E nós manifestamos hoje, é claro, cada um dentro do seu universo, do seu contexto de vida, familiar, social, profissional, aquilo que nós somos, aquilo que a gente vem construindo ao longo dos séculos afora. Bem, o tema desse nosso encontro são as potências da alma, né? E todos sabem que esse assunto é tratado por Leon Denis nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então é evidente que eu comecei a ler novamente, né? Eu já tinha lido há alguns anos, e fui procurar atualizar a minha leitura, e eu constatei que aquela frase de Heráclito, o filósofo, ela é atualíssima e sempre sábia. Heráclito dizia assim: nenhum homem se banha no mesmo rio 2 vezes. Nenhum homem se banha no mesmo rio 2 vezes. Você vai tomar banho no rio às 9 da manhã, se voltar às 10, já não é mais nem o mesmo homem, nem o mesmo rio. E nenhum homem lê o mesmo livro 2 vezes. Você lê numa época e depois você retoma a leitura e, evidentemente, que você se debruça sobre um universo de conhecimento que, naquele instante que você leu a primeira vez, a depender do estado emocional em que você se encontrava, a depender das tuas dificuldades, a depender da tua capacidade cognitiva, a tua compreensão e a apreensão de conhecimentos é uma. Então, quando eu agora peguei novamente, é claro que me debrucei e fiquei muito feliz com tudo que encontrei. Esse livro, não esse aqui que está na minha mão, esse aqui é uma edição. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor foi editado em 1919. Nós ouvimos aqui desde ontem pessoas abordando de maneira muito brilhante, falando de maneira muito brilhante sobre as potências da alma. E de manhã eu fiquei muito feliz, eu queria levantar uma bandeira como torcida uniformizada ali atrás, eu queria gritar, assoviar, mas me contive por perceber, não é, que as pessoas aqui falavam desse universo, principalmente no instante em que a Larissa falou sobre as crianças, sobre o iceberg, a ponta do iceberg. Isso vem aí ao encontro de tudo que a gente vem trabalhando nos últimos tempos e todas as descobertas que eu venho fazendo, tanto na doutrina espírita quanto como psicanalista. Então, Leon Denis lançou esse livro em 1919, nos falando das potências da alma. Todavia,
Veja que eu ando prevenido, né? Em 1897, quantos anos? 21 anos antes de lançar 22 anos, melhor dizendo, antes de ele falar das potências da alma, ele trouxe para nós um verdadeiro tratado pedagógico. Vou repetir, atenção, isso é uma gravação, para acordar, tá certo, pessoal? Este livro traz no capítulo 54 um verdadeiro tratado pedagógico para que a gente possa desenvolver as potências da alma em família. Veja que interessante, 22 anos antes. Quem não tem esse livro, aí nós temos certamente aí fora, você pode adquirir e conhecer. Mas você pode também entrar lá na internet, no Google, e escrever Leon Denis, A Educação, que é justamente o capítulo 54, né, dessa obra, Depois da Morte, que foi o livro que converteu Eurípides Barçanufo à doutrina espírita. É de conhecimento da maioria das pessoas que um homem de nome Mariano deu de presente para Eurípides esse livro de Leon Denis, Depois da Morte. Vou repetir, editado em 1897. E foi na leitura desse livro que ele se arrebatou e encontrou as respostas que até então ele não tinha na prática católica. Pois bem, então, me preparando para trazer uma reflexão para todos nós que temos crianças e adolescentes em casa, eu trouxe esse livro e vou pedir licença para vocês para fazer uma breve leitura de alguns trechos, para que a nossa reflexão seja assertiva, aprofundada, coerente e que possa nos ajudar na compreensão, muitas vezes, daquilo que acontece até dentro da nossa casa mesmo, quando a gente se depara com alguns filhos, adolescentes, ou para que a gente possa lançar um olhar mais compreensivo até mesmo para os nossos pais. Eu venho dizendo nas últimas oportunidades que me dão de fazer uma palestra que os nossos pais, eles nos passam muitas virtudes, que é a atitude do pai que educa, do educador, mas os nossos pais também passam para cada um de nós muitos traumas. E nós, como somos feitos de vestígios da nossa infância e da nossa adolescência, acabamos na idade adulta reverberando nas atitudes que explicitamos nos relacionamentos, sejam eles quais forem, muitos desses traumas. E é difícil você identificar que você está no meio, muitas vezes, de uma situação que foi um gatilho em que você se expressa de maneira traumática, porque você não percebe. José Saramago, o Prêmio Nobel de Literatura, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Não é? E a gente normalmente está dentro da ilha e não consegue enxergar muito bem o que está acontecendo à nossa volta. Então, as tempestades que experimentamos no núcleo familiar, no trabalho, nas relações sociais, elas evidenciam muito a nossa capacidade de compreensão. Então, eu queria começar esse nosso encontro desconstruindo algumas ideias que estão cristalizadas acerca daquilo que é a educação. As pessoas se cristalizam demasiadamente. Então, tem muita gente hoje tem um vestibular aqui na Universidade Federal de Uberlândia, não tem? Então, jovens certamente num processo de ansiedade. A nossa amiga Larissa falou de manhã sobre ansiedade. Jovens que estão experimentando um sofrimento, uma angústia, porque é preciso, para ser visto como alguém potencialmente disposto ao sucesso e à felicidade, entrar numa universidade, de preferência uma universidade pública. E isso pode me garantir a felicidade que as pessoas entendem que só pode ser alcançada através da aquisição de uma formação acadêmica. É o senso comum da maioria das pessoas. E todos os sensos comuns, para a maioria da sociedade, eles acabam se tornando arquétipos. O que são arquétipos? São modelos instituídos nos quais as pessoas devem se basear para viver. Então eu tenho que seguir aquele padrão social. E quando um adolescente não consegue se adequar à necessidade ou não consegue atender aquilo que se espera dele, ele entra em sofrimento. E para muitos adolescentes, isso pode se desenvolver num processo de ideação suicida.
não é? Eu atendo casos assim, garotos que corresponderam até uma determinada idade àquilo que se esperava deles. Existem muitas mídias sociais e existem muitos pais que não têm limites também na exposição dos filhos, daquilo que eles querem que os filhos realizem, para serem a expressão do sucesso dos pais. Então eu quero que os meus filhos tenham sucesso, porque eles podem revelar que eles são aquilo por minha causa. Existe um processo de transferência ou das nossas próprias frustrações em que a gente leva isso para eles. Mas Leon Denis, aqui nesse artigo, nesse texto, no capítulo 54, do Depois da Morte, ele fala para nós de maneira muito clara. Então eu só quero ler alguns trechinhos para introduzir a nossa fala. Como eu disse, o assunto é muito complexo, muito profundo, não dá para conversar em 40 ou 50 minutos. Ok? Mas Leon Denis lançou, vou repetir, em 1897, mas ele podia ter escrito ontem à noite também. 1º de julho de 2023. É pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Nós estamos lendo aqui um tratado pedagógico. Um tratado pedagógico que não foi escrito para corpos. Não foi escrito para corpos. Um tratado pedagógico escrito para espíritos imortais. Um tratado pedagógico que vai ajudar os nossos filhos e a nós mesmos a nos capacitar a desenvolver as potências da nossa alma. Por exemplo, ontem à tarde e ontem de manhã, eu trabalhei com os adolescentes e me pediram para trabalhar 2 potências da alma de manhã, 2 potências da alma à tarde. Pela manhã, eu trabalhei pensamento e livre-arbítrio. E à tarde eu trabalhei dor e... Qual outro? Alguém? Gustavo pode me ajudar? Qual foi o outro que eu trabalhei ontem à tarde? Dor e o quê? Ontem à tarde? Dor e vontade. Já lembrei. À tarde, dor e vontade, e pela manhã, pensamento e livre-arbítrio. E eu comecei a perguntar para os adolescentes se eles tinham livre-arbítrio. Aí eles pararam para pensar, porque vocês têm que cumprir o programa, vocês têm que ir para a escola, vocês têm que atender aquilo que os vossos papais e mamães propõem para vocês de estudo, vocês que têm que desenvolver um programa de estudos, vocês têm que ter coerência naquilo que vocês fazem, etc. Vocês têm. Cadê o livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio ou não tem? Ou eu tenho que tirar nota boa no Enem? Como é que funciona isso na cabeça de uma criança ou de um adolescente que muitas vezes não se sente adequado à proposta educativa que é colocada para ele, ou não tem capacidade de se desenvolver? E isso não define, viu? Nota na escola não define filho. Você não pode definir seu filho pela nota que ele tira da escola. E se a gente define um filho pela nota baixa de matemática, a gente está limitando a vida deles e levando um processo de sofrimento muito grande para eles. Eu levei muito cascudo na cabeça porque me chamavam de tu é burro, não aprende matemática. Mas eu escrevia poemas já com 10 anos de idade. Então era uma aptidão diferente. Daqui a pouco a gente fala das inteligências. E aí eles ficaram surpresos, porque eu pergunto para você, você tem livre-arbítrio? Não precisa me responder, mas pense se você tem livre-arbítrio. Qual é o seu livre-arbítrio? Para quem é casado e obediente, o livre-arbítrio é o nome da esposa. Pode ser? Ou do marido, né? Então, trazendo leveza para o nosso tema, nós temos, evidentemente, obrigações a cumprir, atividades para corresponder, responsabilidades a atender. E é claro que o livre-arbítrio, ele é, sem dúvida alguma, as escolhas que você faz. Você vai fazendo escolhas daquilo que a vida vai te apresentando. E às vezes nós nos perdemos nesse emaranhado de obrigações e de circunstâncias e experimentamos sofrimentos verdadeiros e decepções por aquilo que a gente quer conseguir, lograr e não atinge, não alcança.
Não experimenta, pelo menos, e para muitos acontece isso hoje, nesse emaranhado de tantos sofrimentos emocionais e de enfermidades que o tempo vai passando, e a Organização Mundial da Saúde precisa estabelecer novos CIDs, porque as enfermidades emocionais crescem, aumentam, e você precisa arrumar nome para tanta enfermidade emocional. E é evidente que muita gente me pergunta assim: qual é o sentido da vida? Uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, uma pessoa estável financeiramente, uma pessoa que tem uma família equilibrada, muitas vezes diz para mim que não vê sentido na vida, que experimenta um vazio existencial. Dentro do contexto do olhar humano para alguém que seria bem-sucedido porque tem equilíbrio financeiro, tem casa, tem carro, daquilo que o mundo vende, muita gente é feliz, pelo menos aparentemente. Mas aquilo que o mundo vende não é capaz de preencher e de trazer para nós a alegria do que nós necessitamos, porque nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana com tempo pré-determinado para viver aqui na Terra. Então Leon Denis diz assim: para uma sociedade nova é necessário homens novos, por isso a educação desde a infância é de importância capital. Não basta, viu gente? Isso é muito importante para que a gente comece a desconstruir aquilo que se entende como educação. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional. É tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Vejam que esse texto poderia ter sido escrito ontem à noite, não é verdade? Vocês concordam? Por favor, os desencarnados já concordaram. Agora os encarnados, concordam? De novo, concordam? Tá certo, é para que as pessoas acordem. Tem gente que está no mundo espiritual, lá pertinho de nosso lar. E eu puxei pelo pé de volta para cá, olha só. Estava chegando lá no portão, já ia botar o pezinho para entrar, eu puxei. Voltou aqui para o Congelde, né? Então é evidente que quando ele fala que não basta mais ensinar a criança a somar, a dividir, a multiplicar, ele está nos convidando a olhar para o ser integral. Você não está educando um corpo, você não educa corpos, você educa um ser integral. O ser integral, ele tem um corpo, tem uma mente e tem um espírito. E é claro que tanto quanto eu e você hoje temos necessidade de pão espiritual, os nossos filhos têm também. Veja, eu estava no Congresso no Distrito Federal, não lembro se foi em 2019, 2018, e o Alberto Almeida me disse assim: ô Adeilson, você sabia que tem criança ligando para o CVV? Eu fiquei espantado, né? Criança ligando para o CVV. E uma das crianças ligou e disse assim: ô moço, fala para o meu pai parar de bater na minha mãe. Ou, um outro caso: ô moça, pede para minha mãe ficar em casa. Olha, educar é muito mais do que você dar a melhor escola de Uberlândia, dar a melhor roupa, dar a melhor comida. Para que efetivamente a gente possa desenvolver as potências da alma, existem contextos muito mais amplos que uma educação, como é compreendida atualmente, não contempla. Por isso que já existem crianças muito tristes, crianças deprimidas e crianças melancólicas. É importante citar o que eu venho dizendo repetidas vezes. Até a Larissa abriu um horizonte para que a gente possa também explorar um pouquinho na nossa fala. Se você encontra uma criança, um adulto chorando, o que é que você faz? Você consola, não consola? Não é assim? Pessoal, é ou não é? Respondam para acabar logo, pelo amor de Deus. Não é assim? Não chora, fica bem, fique tranquilo, vai passar, né, Gustavo? Mas quando você encontra uma criança chorando, você fala assim: para de chorar, não precisa chorar. Chorar para quê?
E tem aqueles que ainda cometem o crime de dizer: menino não chora. Então você começa a perceber, a constatar que a criança, normalmente, ela não existe emocionalmente dentro da relação. Porque ela não pode manifestar os seus sofrimentos e as suas angústias. A Yasmin está fazendo 5 anos hoje, né? Parabéns para ela. Você não vai encontrar a Yasmin amanhã cedo, meu amigo. Ela vai acordar e vai falar assim: vovô, hoje eu acordei tão melancólica. Ela não vai dizer, porque ela não sabe nomear o que ela sente. As crianças não conseguem identificar o que sentem. Os adolescentes também não. Nós fomos crianças desrespeitadas. Nós fomos. Nós somos hoje adultos entupidos de lágrimas. Porque nós não podemos chorar. Porque nós não podemos sofrer. O sofrimento da criança é inerente à idade específica dela, daquele momento cognitivo. Aquela idade psicológica, ela tinha uma compreensão. Por exemplo, quando eu era menino, se alguém me roubasse a minha bolinha de gude, eu me matava. Então o meu reino era uma bolinha de gude. Mas as pessoas não entendem que a criança tem uma idade específica. Haja visto que a gente pode fazer uma viagem no tempo, se a gente for lá no Google, consultar no Google, as crianças do início do século passado, 1910, 1920, você vai perceber, fazendo uma busca nas imagens, que elas se vestiam exatamente iguais aos adultos. O adolescente também se vestia exatamente igual ao adulto. Se o adolescente já não é respeitado hoje, imagine tempos atrás. Se a criança, a gente precisou criar um estatuto da criança e do adolescente, pessoal. E eu respeito, sabe? Eu respeito, mas eu fico pasmo quando as pessoas dizem assim: essa juventude, esses pais, eu diria. É tão fácil, né? Essa juventude. Todo jovem passou por um processo na infância que precisou de um desenvolvimento e de educação. Está lá no Livro dos Espíritos, as perguntas 383 e 385 de Allan Kardec, assim, algo, eu considero esplendorosas as perguntas e as respostas. Na 383, quem não lembra, por que o espírito precisa passar pela infância? Allan Kardec indaga. Eles respondem: porque ele precisa passar pelo período infantil, porque é nesse período que ele está suscetível a ganhar valores éticos morais novos. Ponto. 385. O que acontece com o espírito, especialmente na adolescência? É o espírito que muda? Não. Respondem os benfeitores. Ele se assume como é. Só que para um espírito se assumir como é, ele passou pela infância para ser educado. Se ele não foi educado na infância, se a educação foi terceirizado, diante de tudo que está acontecendo, nós vivemos hoje um shopping center do gozo. Shopping center do gozo. A partir de um celular, você tem tudo. E as crianças e adolescentes têm acesso ao celular. Entra em conteúdo pornográfico, etc, etc, etc. Como eu vou desenvolver as potências da alma, trazer para o meu filho, né, que ele faça a escolha, se eu nunca deixo ele escolher nem a roupa que ele veste? Como que o meu filho vai ter poder de decisão se quando eu me dirijo a ele adjetivando ou comparando ele com os outros? É uma violência. Ele não tem autoestima, ele vai escolher o quê? Que vontade, que potência da alma ele vai desenvolver? Então, é possível que nós outros hoje, né, eu que já sou jovem há mais tempo, que sou pai, que sou avô, quando olho aí eu começo a olhar para a minha educação, a educação que o meu pai me deu. Eu vejo muito nitidamente que o meu pai me deu valores, bons exemplos, mas me trouxe muitos traumas. Porque ele era culpado? Não, porque ele também recebeu muitos traumas. Né? Então, o processo educativo, eu vou repetir, nós não estamos educando corpos, nós estamos educando espíritos imortais. Isso é de uma dimensão que a gente ainda não entende.
Isso é de uma dimensão que a gente não entende. Será que um pai e uma mãe que são mudos, podem educar um filho? Acho que até educa melhor do que quem fala, se educar pelo exemplo. Então, essa ação, e o que Leon Denis fala para a gente, é que esse modelo dos nossos filhos se tornarem experts, ou como eu digo sempre, que eles estudem em Harvard, em Cambridge, em Oxford, não garante que eles não se matem amanhã se eles não tiverem valores como a vontade, ou se eles não aprendam a lidar com uma potência da alma que é a dor. Então não dá para colocar na redoma, a gente tem que fazer já uma prática pedagógica em que a gente comece a apresentar para os nossos filhos as frustrações. Muitos adolescentes hoje cresceram acreditando que os desejos são direitos adquiridos, porque tiveram tudo, não receberam não, e quando recebem, eles pintam e bordam, e os pais não sabem o que fazer. Então o pai me procura pedindo ajuda, e a gente não está aqui como palmatória de pai e de mãe. As pessoas perdem a medida na educação, perdem a medida. E a educação, ela é sempre aquela que fomenta valores éticos morais. Eu escrevi um livro que ainda não foi lançado, que se chama Construtores de Asas. Quem são os construtores de asas? São os pais e são os professores. Só que uma asa, e aqui garante a sustentação no voo, na terra, nesse mundo, já que os nossos filhos são pássaros em voo migratório. Eles vêm de nós, mas eles não nos pertencem. Eles vêm através de nós, melhor dizendo, para pousar no ninho chamado família e depois seguir voando. E a asa que a gente pode dar para eles é a asa da ética moral, a asa dos limites, do exemplo, que é isso que vai ajudá-los a desenvolver as potências da alma. Vontade, pensamento, livre-arbítrio, saber discernir, saber escolher. Não é um processo de perfeição. Nossos filhos não são perfeitos, não serão perfeitos, assim como nós não somos perfeitos. Mas eles podem experimentar, já a partir de nós, um fortalecimento para que se tornem pessoas mais saudáveis emocionalmente, espiritualmente. Então, pera lá, então você está me dizendo que eles não devem estudar? Não, eu não disse isso, eles devem estudar. Mas ao lado dessa formação, é importante que venha outra formação, que é a formação que vai dar sentido à vida, que é a formação que vai ajudá-los a lidar com as frustrações e de um planeta com as características como esse que a gente vive. Ontem, nós estávamos lá com os jovens e eu gosto muito de falar com adolescentes, de escrever para adolescentes, né? Eu conversava pela manhã e dizia, eu não sei por que eu consigo falar tão bem com eles, se de juvenil eu só tenho o branco dos olhos agora, né? Depois desses anos todos. Mas existe uma responsabilidade, é claro, e a gente abraça com muito carinho e amor. Então, pela manhã eu trabalhei o desenvolvimento da ideia do livre-arbítrio e do pensamento. Que a partir das escolhas que a gente faz, a gente trilha um caminho, que a gente cultiva no coração e na mente. E à tarde eu fui cuidar da dor. Então, a colocação que eu vou fazer para os senhores agora e para as senhoras, eu fiz para eles ontem. Só que eles tiveram tempo para fazer o que eu pedi. Sugiro a você, se você quiser, que você faça isso na sua casa, em algum momento, ok? Pode ser, pessoal? Então tá certo. Eu disse para eles ontem, às 2h30, 3 horas da tarde, o seguinte: prestem atenção. Vocês vão morrer hoje às 7 da noite. Vocês vão morrer. Escreva uma carta de despedida para alguém que você ama, ou para alguém que você tem dificuldade,
ou para alguém que que potencialize as suas angústias. Pode ser alguém que tenha morrido, pode ser para o seu pai, pode ser para sua mãe. Escreva uma carta. Você que está aqui me ouvindo agora, pense que você vai morrer hoje. E como é que vai ser essa sua partida? Como é que vão ficar as pessoas aqui? Como é que estão os seus sentimentos com relação aos seus filhos, a sua mulher, a seu pai, sua mãe? Eu estou apresentando a impermanência. Eu não estou desejando que você morra hoje às 7. Mas eu também não posso garantir que não aconteça. Eu mesmo, né? Posso ter um ataque aqui, pimba. Eu dei essa conotação trágica, emergencial, para fazer com que eles pensassem. Nós somos esses espíritos que precisamos de uma motivação ou de algo que realmente acabe nos encurralando em alguma situação. Bom, os adolescentes começaram a escrever cartas e todos os evangelizadores também, porque acreditaram que iam morrer às 7 da noite. E as cenas que eu presenciei foram de muita emoção. Muitos começaram a chorar, escrevendo. Porque é assim a vida, ela é impermanente, não há controle sobre nada, e nós precisamos amadurecer muito sobre o que é de fato a vida e não perder tempo. Não perder tempo. Eles tiveram 30 minutos para escrever, teve alguns que escreveram mais de uma carta sobre aquilo que está no coração. Se você fosse agora embora, nesse momento, você iria com algum peso no coração? É importante a gente pensar. Todos os dias é dias de encontros e são dias de despedida também. A gente dorme, nós amanhecemos, entardecemos, não é? Esperamos anoitecer, esperamos amanhecer novamente. Mas a vida não é matemática. A dor também não é cartesiana, não é matemática. E a gente precisa começar a refletir sobre essa realidade e essa necessidade de desenvolvermos, não num passe de mágica, porque as pessoas entendem e compreendem que nós precisamos mudar, e mudar não é como você desligar um interruptor ou ligar. Os processos não se dão assim, eles se dão através do desenvolvimento da consciência gradativa em que você vai se apropriando de si mesmo. Agora veja, nós vivemos num mundo, e Leon Denis fala disso, aqui no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós vivemos num mundo de sensações. Sensações. E quando a gente vive demasiadamente num mundo de sensações, e o que mais a vida hoje oferece são sensações, a gente acaba se afastando da nossa essência. Nós nos afastamos de nós mesmos, nos apartamos da nossa essência, porque a gente passa a querer viver sensações. Vem uma dor maior, uma situação aflitiva, um sofrimento que nos comove, que nos fragiliza. A gente quer escapar do sofrimento. A gente não entende que aquele período é um período em que somos convidados para uma entrevista, para rever o roteiro, para repensar o caminho, para mudar a rota. Invariavelmente nós não suportamos a dor e vamos buscar sensações. Então é evidente que à medida que eu mais experimento o que toca de perto o meu corpo, mais eu me afasto da minha essência. Porque fazer a viagem de volta, um retorno a si mesmo, não é fácil. Não é fácil. E é aí que vem o grande desafio da gente, às vezes, precisar ressignificar todo o caminho. Caramba, eu caminhei até aqui, mas eu não cheguei a lugar nenhum e eu vou ter que voltar. E a gente tem que voltar.
E a gente tem que recomeçar. E a gente tem que fazer. Então eu peço, nesses nossos minutos, não que você reflita apenas na prática educativa com os filhos, com os netos, na nossa prática educativa e nos encontros que nós tivemos com os nossos próprios pais. O que foi que eles nos deram, ou que eles nos deram de virtudes e bons exemplos, mas também deixar o coração mais leve naquilo que eles não tiveram capacidade de nos confortar, de nos entender e de não terem permitido que nós existíssemos emocionalmente dentro da relação. Quem é que consegue executar bem suas tarefas, sejam profissionais ou quaisquer outras, se a pessoa não está bem emocionalmente? Quem consegue? Ninguém consegue. Então, é preciso ampliar o horizonte, olhar numa outra direção. Certamente nós não correspondemos a tudo que os nossos pais queriam de nós e os nossos filhos também. Por isso que falar do desenvolvimento das potências da alma, não é? O que a família faz, o que a família promove, o que a família propõe, não basta apenas a gente pensar, não, eu estou formando bem meu filho, ele vai ser feliz. Não, isso não basta. Não, eu estou dando um carro para o meu filho, uma casa, isso não basta. As nossas necessidades maiores, e dentre elas a maior, é que nós sejamos criaturas que possam viver em paz com as suas angústias, ou que aprendam a administrar as angústias que têm. E nós temos muitas. Então passa por aí a compreensão de que, para se desenvolver qualquer potência da alma, seja ela qual for, nós estejamos cientes, cônscios de que viver não é uma brincadeira, a vida na Terra não é um parque de diversões e nós precisamos muito, mas muito aproveitar essa viagem. A logística divina que nos reuniu com as pessoas que nós estamos não foi preparada de uma hora para outra. Essas pessoas com quem nós estamos hoje, pode ser que leve muitos séculos para voltarmos a nos reencontrar com todas essas pessoas. Então é preciso a gente parar. Opa, espera um pouquinho. Deixa eu entrar e vivenciar um outro processo. Né? Qual é a história? Ou pelo menos considerar que esses que estão conosco têm um caminho diverso do nosso, ao longo dos séculos, ao longo das vidas sucessivas e dos processos reencarnatórios que todos experimentaram. E nós também. Eu costumo dizer, e falo em tom de brincadeira, isso, na comprovação da existência da reencarnação, que existem filhos que têm aptidões diversas. E tem gente que ainda tem um olhar de que a educação, como eu dei tudo da mesma maneira, todo mundo tem que corresponder da mesma maneira. Mas isso vai frontalmente contra a realidade reencarnatória. A essa compreensão de que ali está um grupo que mostra a diversidade nas atitudes, embora a mesma carga genética, embora o mesmo DNA, cada qual percorreu um caminho até chegar dentro da nossa casa, esse ninho novo para fortalecer as asas, para seguir voando em direção da própria redenção. Sim. Quando esse espírito vem com alguma trauma, como por exemplo o autismo, Sim. em concreto, tudo que a gente pede não aceita, porque ele tem as suas regras. Sim. É claro que ninguém ouviu, não ouviram o que ela disse, porque ela está longe, né? Ela estava dizendo, essa moça até me emocionou agora há pouco, porque o filho dela é autista e ontem ele estava lá com os jovens.
E ela me disse que eu conquistei o filho dela. Eu não sei como, mas ele disse que ele virou meu amigo já, né? Eu nem autorizei, mas ele já disse que é meu amigo. Então eu já aceito essa amizade assim de pronto. E ela está perguntando assim, quando vem um espírito na nossa casa com essas condições, um espírito que não quer atender às regras gerais, um espírito que... Menina, mas já acabou o tempo. Eu estou fazendo a introdução ainda. Não é a placa errada, não? Eu não vou olhar mais para esse lado, vou ficar assim agora. Então, deixa eu ser rápido, né? Que o tempo é curto. Como eu falei, não dá, né? Para falar sobre um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Então, ninguém chega à nossa casa, seja autista ou qualquer outra condição que o espírito reencarne. Existe um programa educativo. A gente tem a tendência de olhar que não existe um outro processo educativo para o grupo familiar. Nós, como pais, procuramos fazer o melhor pelos nossos filhos. Mas esses desafios, eles vêm para nos educar enquanto pais, enquanto espíritos que somos também. É que o nosso olhar se lança só sobre o atendimento daquilo que a gente quer que dê certo. E as coisas não funcionam assim. Então, é uma mensagem para a família toda. Então, como é que a gente educa sem paciência? Vocês se lembram aquela passagem de Pedro, quando ele pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? 7 vezes, como manda a lei? E Jesus diz para ele: eu não vos digo que deveis perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não é essa a resposta de Jesus? Agora vamos lá para dentro da tua casa. Você está lá, Jesus entra na sala. Aí tu fala: Senhor, tu aqui? Eu falo: pois é, eu estou sempre com vocês. Senhor, eu tenho um filho autista que não quer seguir as regras. Eu falo, ele não atende, ele não me escuta. Senhor, quantas vezes eu devo repetir as orientações para o meu filho? Apenas 7 vezes? Jesus vai te dizer assim: eu não vos digo que deveis repetir apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes por minuto. Educar é um processo de repetição, gente. Educar é um ato de amor, é que nós acreditamos, nós não atendemos os nossos pais de pronto. Nós não atendemos tudo aquilo que nos foi ofertado em processo educativo. Nós somos também recalcitrantes muitas vezes. É repetir pacientemente com amor. E você pode talvez não ver agora, ou não ver nem nessa encarnação, o resultado de repetir 70 vezes 7 vezes. Mas para a economia espiritual de um espírito imortal, isso é absolutamente irrelevante. Da mesma forma que aquele idoso que você tem em casa, que você fala para ele uma coisa, ele... Hã? Tem também? Então vamos conversar com Jesus de novo, né? Senhor, quantas vezes eu devo repetir para aquele ancião da minha casa aquilo que eu falo, ele não escuta e diz: hã? Eu devo repetir para o idoso da minha casa apenas 7 vezes, Senhor? Tu está encolhendo na cadeira, eu estou percebendo. Eu devo dizer aquele idoso apenas 7 vezes? Jesus vai te dizer: eu não vos digo que deveis repetir 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque, olha que interessante. Olha que interessante. Vamos supor que nós estejamos numa casa agora, num corredor, e você olha para o corredor, tem uma criança lá. Os pais estão lá com a criança. Então ela sai na frente, engatinhando, e vem em direção à sala. Nós, como pais, vendo a criança indo para a sala, a gente corre na frente, pega o controle remoto, tampa a tomada, porque ela vai enfiar o dedo na tomada, ela vai querer morder o controle remoto. Se a gente não tomar cuidado, né, meu amigo, ela vai bater nas quinas da mesa. Ela veio e você zelou por ela. Os anos vão passar, aquela criança agora surge lá no corredor, assim, ó, arrastando os pés.
cabelo branco, corpo frágil, alquebrado, com as rugas, as cicatrizes, evidenciando dores, amarguras, lutas. Nós, como filhos, precisamos sair correndo na frente para ver se o tapete não está dobrado, para ver se o chão não está molhado. Olha a beleza do amor de Deus por nós. Se mostra na infância, se mostra na senectude. Então nós engatinhamos. Talvez, eu desejo que todos um dia tenham lucidez para, mesmo com o passar e o peso dos anos, tem quem te cuide e quem te auxilie, porque a vida é essa. E se nós tivermos sabedoria, nós não precisamos nos tornar heróis. Com sabedoria, a gente vai administrar tudo isso e entender que todas as manhãs, quando a gente acorda, abre os olhos, Deus está dizendo: recomeça, retoma, refaz, perdoa, usa de compaixão, para que a gente possa ter um brilho diferente nos olhos. Conta o espírito Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, que uma mulher muito jovem se deparou com Jesus em Jerusalém. Ela olha para ele e fica cativada pela figura do Mestre e pelo carisma de Jesus. Ela se aproxima, ela não resiste e se aproxima. É arrebatada por aquele magnetismo. Então, ajeita as dobras da túnica, tomada até de alguns sentimentos humanos, e diz ao Mestre: Senhor, eu sou uma vendedora de essências e moro numa vivenda aqui perto. E todos os viajantes, as pessoas mais representativas da sociedade, conhecem a minha casa. Na minha casa eu tenho tamarindos, damascos, frutas frescas. Tu não queres ir à minha casa? Jesus se mantém em silêncio. E ela então se decide por renovar o convite. Senhor, na minha casa tem essências perfumosas. Se tu fores, tu vais ficar inebriado por aquilo que eu tenho para te oferecer. Todos que conhecem a minha casa vivem uma experiência única. Tu não vens? Ele se mantém ainda em silêncio. E ela, já se impertigando, decide renovar o convite mais uma vez. Senhor, não existe nada mais macio do que os meus braços. Os meus lençóis são sedosos. E eu tenho certeza que se tu fores à minha casa, tu vais experimentar muita alegria e emoção. Eu percebo um brilho diferente no teu olhar e procedo assim por amar-te. Eu vejo uma chama nos teus olhos e procedo assim por amar-te. Tu não vens. Ele olha para ela agora com ternura e sai do mutismo dizendo: quem sabe um dia. 2 anos depois, Jesus levantava um paralítico junto ao poço de Betesda e é interpelado por uma mulher idosa, uma anciã, cabelos esbranquiçados pelo tempo. Senhor, eu sei que tu vem da parte de Deus e do Altíssimo, porque só quem vem da parte de Deus e do Altíssimo faz aquilo que tu fazes. Eu venho rogar-te por criatura que se encontra às vagas da morte, a pele, as carnes purulentas, chagadas pela lepra. Tu poderias socorrer, Senhor. Ele aquece com a cabeça e segue aquela mulher por algumas ruas estreitas. E chega de frente a um verdadeiro pardieiro. A mulher entra e ele a segue. Ela vai à beirada de um leito, ele se aproxima e chega no leito também. E sob a cama uma mulher esquálida. O cheiro nauseabundo empestava o ar.
a pele purulenta. Ele toca os cabelos desgrenhados da mulher que desperta, olha para ele e diz: Senhor, és tu, o profeta Galileu? Tu vieste agora, chegaste tarde para atender o meu convite. Ele olha para ela, afaga-lhe a vasta cabeleira desgrenhada e diz: eu vim atender o teu chamado. E eu percebo um brilho diferente no teu olhar. E procedo assim por amar-te. Eu desejo que todos desenvolvam um brilho diferente no olhar. Jesus é aquele que mais consegue contemplar as potências das nossas almas. Sabe por quê? Quando ele conheceu Pedro, ele já sabia que Pedro era fraco e que o negaria. Mas ele não olhou e nem pensou nas negativas. Ele olhou para Judas e sabia que Judas o trairia. Ele não pensou na traição de Judas. Ele olhou para Maria de Magdala e não ficou preocupado com as perturbações, com os processos obsessivos, com os transtornos mentais. Ele olhou para Zaqueu e não se preocupou com a ganância de Zaqueu. Ele olha para mim e para você agora. Ele olha para mim e para você agora. Mas ele não olha para os nossos escândalos. Ele olha para as potências das nossas almas. Aquilo que a gente pode fazer na nossa trajetória aqui na Terra. Porque ele percebe um brilho diferente no teu olhar e procede assim por muito te amar. Se tu acreditares na promessa, teu coração, tua alma vai adquirir um brilho e ele certamente vai ao teu encontro. Muito obrigado, muita paz a todos. Posso falar só um minutinho aqui? Eu sou péssimo vendedor, trouxe os livros, não falei de nenhum. Mas está aqui para vocês conhecerem lá fora o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Tem aqui o Algemas Emocionais, que fala sobre as nossas algemas emocionais. Vai vender mal assim lá adiante. Tem aqui o Leon Denis Fala aos Jovens, com o prefácio do André Trigueiro, que eu escrevi coletando várias frases de amor das obras de Leon Denis, dissertei para os jovens e para os pais nos dias de hoje. E tem aqui o Evangelho segundo um adolescente, que eu lancei recentemente pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A história de um Jesus adolescente que vive nos dias de hoje com apóstolos adolescentes. Um convite para quem quiser conhecer. E tem o nosso tradicional Psil, né, que todo mundo conhece, a maioria, e vende muito. Muito obrigado. Tudo de bom.